Você acabou de acordar em uma floresta no meio da noite. Você se pergunta como você chegou ali. Você realmente não sabe como. Mas de uma coisa você tem absoluta certeza: que se você continuar parado, você não vai achar uma saída. Então você continua caminhando, até que você escuta esse som. Tá bom, isso foi muito assustador. Prehistoric Emergence, um analog horror que viralizou de uns tempos pra cá, com uma narrativa bem peculiar. Animais pré-históricos retornando pro nosso mundo. Bom, talvez muitos aqui já conheçam um analog horror, até porque há um tempo atrás ele simplesmente explodiu na internet. Olha que irado, meu Deus, eu tô passando mal, você não tá ligado. Mas caso você more debaixo de uma pedra e nunca tenha ouvido falar, meu amigo, parabéns, você tá no lugar certo. Bom, e existem diversos analog horrors pela internet, com os milhares de temas que você possa imaginar. Indo de ET vindo pra Terra e destruindo o meio ambiente, até robôs assassinos que estão tentando te matar constantemente. Sério, eu não sei de onde esse pessoal tira essas ideias. Honestamente, eu acho que é tudo um bando de louco. Poxa, Morena, você mexeu com a minha cabeça. A cabeça da minha rua. Mas sério, esse é um conceito que eu sempre quis ver em alguma mídia de terror. Cara, desde que eu era pequeno eu sempre gostei de dinossauro. Sério, eu adorava ficar assistindo documentário. E eu nem vou comentar sobre Jurassic Park, porque honestamente eu era um fã de carteirinha. Eu não podia ver um dinossauro na televisão que simplesmente eu ficava apaixonado. Mas esse conceito é muito bom, porque eu sempre achei dinossauros uma coisa assustadora. Então eu pensava comigo, cara, por que não existe nenhum tipo de filme ou série de terror que tenha dinossauros, sabe? Cara, é só você olhar pra um fóssil de giganotossauro. Sério, olha essa merda aqui. Eu juro que eu sinto calafrio só de olhar pra isso. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu só queria ter uma palavrinha com vocês. Sério, muitíssimo obrigado pelo carinho que vocês me deram no meu último vídeo. Eu não tenho palavras pra descrever o quão eu fiquei feliz com o resultado que o vídeo teve. E que vocês também gostaram do resultado. E olha, tem muita coisa legal vindo, sério. Eu pretendo fazer vídeo de várias coisas. O canal não tem um conteúdo específico, não tem algo que eu queira seguir especificamente. Mas olha, eu garanto que tem muita coisa legal vindo. E eu só queria agradecer vocês por todo o feedback e todo o carinho que vocês me deram. Sério, muito obrigado. Dito tudo isso, vamos pro vídeo. Bom, para termos uma base do que as fitas se tratam, esse analog horror gira em torno de uma teoria bem famosa, a teoria da Terra Oca, aquela do filme A Viagem ao Centro da Terra. Sim, eu sei que você já assistiu esse filme e também gostava muito dele quando era criança. Bom, sabendo disso, a fita 1 começa nos dizendo para tomarmos cuidado e que os oceanos já não são mais seguros. Parece que algumas crateras se abriram sem nenhuma explicação no mar, e que algumas espécies de animais extintos simplesmente começaram a serem vistas no oceano, sendo elas o Dunkleosteus, o Mosasauro e o grandioso, o terrível Megalodon. Meu Deus, o que vai ser da gente? E a fita deixa bem claro como esses animais são perigosos, não só para nós humanos, mas pro próprio ecossistema atual. E um pouco mais à frente nos é mostrando um pouco de como cada animal é e como cada um se comporta no nosso meio ambiente. Começando pelo Mosasauro, um animal que pode chegar até 15 metros de largura. Bom, pelo menos se você estiver nadando lá, não vai ser difícil ver ele chegando perto de você. E isso se você vê ele chegando. Porque um ser humano comum consegue nadar em até 2 a 3 km por hora. Já essa coisa, bom, ela consegue nadar simplesmente 50 km por hora. Bom, então de uma coisa eu e você temos certeza: se você um dia estiver nadando e encontrar um mosasauro, amigo, desiste, você simplesmente não vai conseguir correr dele, ele é muito rápido. Bom, e pra ficar pior do que já tá, esse animal, o habitat natural dele é no Oceano Atlântico, mas ele consegue tancar simplesmente qualquer ambiente, qualquer lugar do oceano, incluindo os polos. Então se você acha que se você for pro Polo Norte, na puta que pariu, pra se defender desse animal, parabéns, amigo, você se enganou, porque ele vai estar lá também esperando só o momento pra te comer vivo. A vida não é tão fácil assim quanto parece, né? Mas não seja por isso, meu amigo, ele não é o único predador. Sim, ele não é o único que voltou. Dunkleosteus, primeiro predador alfa que os nossos oceanos já conheceram. E pra você que não sabe o que é um predador alfa, sim, ele não é um red pill, pode ficar tranquilo, eu vou te explicar o que é. O predador alfa é um predador que ele abate todos os animais da cadeia alimentar da época, ou do momento em que ele tá vivendo, mas ele não é abatido por ninguém, entendeu? Então ele é o predador que tá no topo da cadeia alimentar.
E o Dunkleosteus era esse predador há milhões de anos atrás. E, bom, eu lamento pelos peixes que viveram junto com ele. Talvez não fosse uma experiência muito legal você tá nadando e encontrar uma carapaça dura parecendo um míssil querendo te matar. E no momento em que a fita tá nos contando todos esses acontecimentos, até agora na história, o Dunkleosteus não conseguiu ser ferido por nada a não ser munições antiaéreas e arpões. Rapaz, olha, eu não tenho como agradecer por cada animal desse estar morto hoje em dia, porque, meu Deus do céu, velho, é cada coisa estranha aqui, meu senhor. E no momento em que essa fita tá sendo gravada, os pesquisadores estão procurando formas e maneiras para lidar com o Dunkleosteus. Sua carapaça é dura, e os armamentos necessários para lidar com ele são caros. Então cada vez mais fica difícil de lidar com eles, são predadores perigosos, e eles não podem ficar vivendo lá como se fosse o habitat deles agora. Bom, e não é só o Dunkleosteus que tá causando tanto problema assim. O Mosasauro, ele tá simplesmente acabando com muitas embarcações pequenas. Sabe aquele produto que você comprou da China ou comprou dos Estados Unidos e que você tá ansioso pra chegar? É, meu amigo, não vai chegar, porque provavelmente o Mosasauro deve ter destruído o barco e comido os tripulantes dele. É, eu lamento, você não vai poder usar sua roupinha. Mas esses dois animais são só uma parte do problema, porque o maior deles eu nem falei ainda. O Megalodon. Não, eu não vou fazer a apresentação pra ele porque eu tenho certeza que cada um de vocês aqui conhece esse animal. O tubarão gigantesco de um tamanho inimaginável que viveu há milhões de anos atrás e que não tinha nenhum predador à altura. Bom, ainda. E só pra vocês terem uma noção do problema que esse animal tá causando no pouco tempo que ele voltou, nesse tempo ele conseguiu cair a população de baleias em 61%, a de tartaruga em 53%, a de focas em 74% e a dos peixes em 87%. Eu acho que ser um peixe deve ser uma coisa muito triste, né? Você é o alvo de qualquer predador, e ainda mais de um fucking tubarão gigante. A mandíbula desse animal era tão grande que ela poderia literalmente devorar um homem adulto com facilidade. E o Megalodon tá começando a quebrar a economia do nosso mundo. É muito perigoso para um pescador ou para um velejador atravessar o oceano sabendo que uma criatura desse tamanho pode atacá-lo na embarcação. Então as coisas eventualmente vão ficando caras e vão ficando mais perigosas. Os mosasauros devorando as embarcações pequenas, e isso prejudicando o transporte de alimento e transporte de produtos entre países. Isso acaba deixando tudo muito caótico. Então esses animais estão começando a destruir a nossa própria economia. Eles moram no oceano, mas isso nos afeta, querendo nós ou não. E os pesquisadores deixam bem claro que os oceanos não são mais seguros. O que antes era um lugar belo, cheio de vida, agora é um lar de monstros. Nós não temos mais controle sobre isso. Ou será que algum dia tivemos controle? Fica a pergunta. A fita 1 termina aqui, e cara, é muito legal, sério. Aberturas no meio do mar começaram a aparecer e criaturas terrivelmente perigosas voltaram à vida. E isso é terrível, é péssimo pra todo mundo, não só pra nós, mas os animais também. E esse conceito de animais pré-históricos voltando do fundo do mar é muito legal, porque tenta se imaginar você vivendo em um mundo onde o oceano é repleto de monstros gigantes. Esse conceito é muito aterrorizante, e isso volta no que eu falei no começo do vídeo. Esse conceito de juntar animais pré-históricos com o terror é genial, e eu acho que muitas mídias poderiam ser criadas através desse conceito, porque ele é muito interessante. E não só eu, mas eu tenho certeza que vocês e muitas pessoas por aí gostariam de ver mais sobre isso. Mas enfim, a gente já falou muito do mar, mas e se eu te dissesse que essas coisas começaram a aparecer na Terra? A fita 2 começa com uma notícia bem ruim. Novos animais pré-históricos foram vistos não só na água, mas agora na terra também. E pelo visto, o mar era só o começo. A fita dá sequência aos acontecimentos da fita anterior. E a introdução nos diz que novos buracos apareceram nos oceanos e, além disso, cavernas já conhecidas e novas começaram a trazer esses animais de volta, igual aos buracos que existiam nos oceanos. E eu vou dar 10 segundos para vocês tentarem adivinhar aonde o caos todo começou. Sim, na Austrália. Sério, eu fico impressionado com o tanto de coisa estranha que tem na Austrália. E agora tem essa também. E os moradores da Austrália começaram a relatar que um lagarto estranho super agressivo começou a aparecer nas redondezas. Senhoras e senhores, eu lhes apresento Megalania.
Conhecido como Varano priscus, Megalania foi um grande lagarto que viveu no sul da Austrália há 40 mil anos atrás. E como não é difícil de perceber, esse animal tem um parentesco com o dragão de Komodo, um animal que vive nos dias atuais. Só que a diferença entre os dois é que o Megalania é maior, tendo 7 metros de comprimento e podendo chegar a 400 quilos. Tá cada vez pior. E esse animal representa um perigo extraordinário para exploradores e campistas. Os avisos recomendam que você evite adentrar florestas, matas e reservas, porque é muito perigoso para um humano adentrar esses lugares, justamente por esse animal se camuflar muito bem na mata. Mas, como diria Albert Einstein, não há nada de tão ruim que não possa piorar. E para esse animal não existem limites, entre aspas, porque alguns moradores relataram que o Megalania foi visto andando sobre as ruas da Austrália. E em alguns relatos, os Megalanias conseguiram até invadir a casa dos moradores, se escondendo debaixo de camas e armários. Sério, imagina você tá lá de boa na sua casa assistindo um jogo do Flamengo. Ah, porra, deu vontade de ir no banheiro. Você abre a porta, tem um fucking lagarto gigante lá dormindo. Isso não seria nem um pouco legal. E me incomoda, porque esses animais nem existem mais e ainda assim você não consegue ter nenhuma boa noite de sono na Austrália. Você vai acordar de madrugada pra tomar uma água, tem uma aranha gigante na parede, se esperando só você passar embaixo pra ela pular nas suas costas. E o governo disponibilizou um número para que os cidadãos liguem, caso eles vejam um Megalania. Esse número é relacionado a um grupo que combate os Megalanias, caçando e matando os animais. Bom, pelo menos uma coisa de boa tinha que sair de tudo isso, né? Mas o Megalania não foi o único animal que voltou. O mamute lanoso foi outro que retornou da peste. Mas esse animal não é perigoso para os seres humanos. Ele é um animal pacífico, que só vai te atacar caso você invada o espaço pessoal dele. E saindo um pouco do foco do vídeo, chega até a ser irônico um pouco. Na fita, todos os animais que são perigosos estão sendo considerados como uma ameaça e matá-los é a prioridade. Mas quando um animal tranquilo volta ao nosso tempo, ao invés dos humanos acharem uma solução para levá-lo de volta ou cuidar da situação, alguns mamutes estão sendo mortos por conta do seu marfim. E outros estão sendo presos para atração em zoológicos e parques. E honestamente, o ser humano consegue ser pior que cada animal aqui. Mas é claro que as coisas não iriam parar de piorar nos oceanos. Lembra que eu falei no começo, lá atrás, que o Megalodon ainda não tinha nenhum rival? Bom, aparentemente algo à altura acabou de chegar no mar. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o Leviathan melvillei, um gênero e ancestral das baleias cachalotes, só que maior e mais agressivo. O Megalodon e o Leviathan são similares na questão de tamanho e letalidade. E quando esses dois animais se encontram, em 90% das vezes, quem levar o primeiro ataque morre. Resumindo, se o Megalodon pegar o Leviathan primeiro, GG pro Mega, não tem o que fazer. E a mesma coisa vale pro Leviathan. E o Megalodon ter um rival não melhora as coisas, porque nos oceanos agora temos 2 super predadores. Então o transporte de produtos entre países e embarcações ficaram perigosos ao ponto de não valer o risco. Mas voltando à superfície, a Índia e a Colômbia entraram em um tipo de lockdown completo, por conta do surgimento de 2 novos animais, a Vazuk indicus e a Titanoboa, 2 cobras terrivelmente agressivas que já dominaram os pântanos tanto da Colômbia quanto da Índia. E os 2 países estão fechando todas as vias terrestres e marítimas para que as cobras não escapem e dominem mais lugares. E como não podia deixar de ser diferente, né, até porque todo animal que volta é gigantesco, as 2 cobras têm 13 metros de comprimento. Mas para começar, a Titanoboa é uma cobra aquática, portanto, se você ficar longe de qualquer pântano, você não vai ter problemas com ela. Disso a gente pode ter uma noção de que a Titanoboa é uma cobra simples de se lidar. É só você ficar longe de rios e pântanos. Não tem muito segredo nisso. Mas o problema realmente começa quando começamos a falar da Vazuk indicus, a outra cobra que voltou junto com a Titanoboa. E ao contrário da Titanoboa, essa é uma cobra terrestre. Então você já sabe como vai ser as coisas, né? Sair na rua já virou uma tarefa muito complicada por conta dela. E o que a torna terrivelmente perigosa é a sua dieta, que consiste em se alimentar de peixes de grande porte e um fucking crocodilo. Mano, caralho, velho. Ela come um crocodilo, tipo, isso é muito absurdo. E o governo quer exterminar essas 2 espécies sem ter que envolver os outros países. E seguindo a mesma ideia dos jogos Resident Evil, o plano sugerido pela humanidade para dar um fim a todas essas anomalias é explodir todas as cavernas e buracos que estão trazendo esses animais de volta. E eu nem preciso dizer o quão idiota é esse plano. É claro que não deu certo. Sério, o governo realmente achou que ia dar certo esse plano? E na medida que a humanidade explodia as cavernas, novas iam aparecendo, só que em uma velocidade muito grande. Para vocês entenderem melhor, em 1 hora a Gepack conseguia fechar uma caverna. Só que nessa 1 hora mais 2 apareciam, então não valia a pena, era um plano falho. Ah, e eu tinha esquecido de dizer, mas o nome da organização responsável por executar esse plano e pesquisar sobre as anomalias se chama Global Prehistoric Affairs Commission, ou GPAC. E por questões desconhecidas, o ser humano não consegue adentrar as anomalias para pesquisar mais de perto.
Mas algo estranho começou a acontecer. No meio de uma dessas operações para explodir essas anomalias, um trabalhador registrou um som preocupante vindo de uma delas. E após tudo isso, a GPAC começou a se preocupar mais ainda com as anomalias. E os répteis estão se reproduzindo muito na Austrália. E como se não pudesse ficar mais estranho, os megalânias começaram a fazer seus ninhos dentro da residência dos moradores, obrigando eles a se retirarem. Sério, esses animais estão começando a roubar casa. Daqui a pouco eles vão estar usando arma de fogo. Mas saindo da Austrália, indo pro Texas agora, um animal conhecido como Quetzalcoatlus começou a sobrevoar o Texas. Mas vamos lá, ter um predador na água é ruim, mas ok. Ter um predador na terra, ruim, mas ok. Mas porra, agora ter um predador no céu, aí é um problema sem precedente. E por ser um animal gigante que consegue voar, não existem meios para contê-lo. Ele é um animal livre. E o Quetzalcoatlus normalmente tem 5 metros de altura e tem um peso por volta de 2 toneladas. E a melhor forma de se defender desse animal é se prendendo dentro de casa ou de estabelecimentos. E esse animal não tem dentes, então ele não vai te mastigar e nem arrancar um pedaço seu. Se ele te pegar, ele vai te engolir vivo. Mas a parte boa é que esse animal se alimenta de animais pequenos. Mas é claro que alguma hora alguma coisa ia acontecer. Em Frisco, no Texas, uma mãe tinha ido buscar seu filho na escola. E na volta, sem nenhum aviso, um Quetzalcoatlus desceu e abocanhou um menino. E depois disso, nunca mais se ouviu falar no mesmo. Bom, ele provavelmente morreu. Depois que esse animal voltou, eles começaram a devorar a maioria dos animais de fazendeiros, fazendo a economia do estado quebrar. Mas retornando à Austrália, finalmente uma coisa boa. Puta que eu pariu. Os moradores conseguiram sentar a bala nos megalânias, fazendo com que os animais começassem a fugir pro deserto da Austrália. Nossa felicidade dura pouco, meus amigos. Esses animais começaram a matar cangurus rapidamente depois que migraram para o deserto. E para vocês que não sabem, são os cangurus que evitam que a mata cresça de forma exagerada, evitando que os artrópodes cresçam e se reproduzam de uma forma exagerada. E pra vocês que não sabem o que são artrópodes, bom, são todas aquelas esquisitices de inseto que tem na Austrália. Aranha gigante, enfim, o que você puder imaginar. E em resposta a isso, a GPAC começou uma iniciativa. Caso você consiga bater um megalânia, é $2.000 australianos pra sua conta. E cara, isso parece muito bom, né? Porque, porra, 2.000 conta pra você matar um bicho. Você é louco, compensa pra caralho. Mas, sempre tem um mais. Seria, se não fosse por um motivo. Outro animal surgiu na Austrália, e ele é realmente perigoso. O leão marsupial. Sério, olha a cara dessa merda. Sério, parece que esse bicho saiu do quinto dos infernos, velho. Esse animal tem entre 1,50 a 2 metros de comprimento. E por esse animal ser da família dos felinos e ser um carnívoro, sua furtividade é um dos seus pontos mais altos. Ele geralmente se esconde em árvores. Então, quando você estiver mirando em um megalânia, achando que vai levar $2.000 pra casa, bom, é melhor tomar cuidado. Você pode estar sendo observado. E o observador pode estar bem acima de você. Mas, parando de falar de assassinos pré-históricos, os brachiosauros voltaram. E esses animais são herbívoros, então pode ficar tranquilo que eles não vão te matar. Mas eu lamento. À primeira vista, pode ser muito bonito ver um brachiosauro, mas aqui não é o Jurassic Park. Os brachiosauros, no pouco tempo que voltaram, se tornaram um dos maiores desmatadores que o mundo já viu. Ai, mas como que esses animais estão desmatando? Que pipipi popopó. Simples, meu amigo. Na época em que eles viveram, no Cretáceo Superior, o mundo era totalmente diferente. Era um mundo que estava adaptado a esses animais. Mas agora o mundo não é mais assim. Não é mais repleto por selvas, savanas e florestas. É um mundo urbanizado. Então os brachiosauros começaram a devorar reservas, deixando uma pauta se devemos ou não matar esses animais. Até porque eles só estão agindo conforme o instinto deles. Mas a GPAC não tem tempo para pensar no assunto. Porque em Billings, em Montana, aconteceu literalmente uma chacina. 313 pessoas foram dilaceradas e muitas pessoas estão traumatizadas com o ocorrido. Sui, mas o que causou uma tragédia tão grande assim? Meu amigo, é simples. 19, sim, você não escutou errado. São 19 tiranossauros apareceram e invadiram o centro da cidade e os subúrbios de Billings. E o esquisito é que todos esses animais atacaram ao mesmo tempo, na mesma cidade. E o que torna essa história mais estranha é que quando a GPAC ficou sabendo do ocorrido, eles foram lá no mesmo momento. E quando eles chegaram, não havia mais nenhum tiranossauro lá.
todos desapareceram misteriosamente. E algum tempo depois que esses animais voltaram, foi confirmado que os tiranossauros conseguem nadar. E pronto, fudeu, não tem mais o que fazer. Sério, é a maior máquina assassina que o mundo já viu e ela ainda consegue nadar. Porra, é pra fuder mesmo. E nos Estados Unidos, a taxa de compra de armas de fogo aumentaram drasticamente por conta desses animais. E, meu, virou um caos total. Agora todas as ruas e todas as cidades são extremamente perigosas. Tá um caos completo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Dando um exemplo, você literalmente pode sair de manhã pra comprar pão e pode acontecer de você dar de cara com um fucking tiranossauro. E a ação mais inteligente que você pode fazer ao encontrar um é atirar loucamente nele. Porque é de duas uma. Ou você mata ele, ou ele vai correr por conta do barulho. Aí sempre preste atenção. Você nunca sabe o que pode aparecer atrás de você. E o que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi o fato de terem encontrado um tiranossauro diferente dos outros. Ele tinha uma coloração diferente e possuía penas. E por incrível que pareça, ele não era agressivo, igual aos outros. Assim sendo nomeado de Daba. Bom, e assim se finaliza a fita 3. Nada mais é seguro. Os céus, o mar e a terra. Todos os lugares se tornaram perigosos. A economia está caótica. Os mares se tornaram um zoológico de monstros. Os céus, habitat de demônios famintos. E por fim, a Terra, que se tornou uma dinastia governada por tiranos pré-históricos. Nós nunca cogitamos que algo assim poderia acontecer. Sempre acreditamos que se um dia o juízo final acontecesse, ele seria realizado da mesma forma que está na Bíblia. Mas todos nós estávamos equivocados em questão a isso. Essas coisas estão destruindo tudo o que é nosso. Pessoas estão morrendo, religiões estão acabando, regiões estão sendo tomadas. E a única coisa que podemos fazer é rezar para que tudo isso seja um pesadelo. Um longo e doloroso pesadelo. Desde que entramos nessa emergência pré-histórica, eu tive certeza. O juízo final chegou. E esses animais são os nossos carrascos. E chegamos ao fim do vídeo. Cara, eu não tenho palavras pra descrever o quão eu achei esse Analog Horror incrível. Sério, o cara que criou isso tudo é um gênio, de verdade. E apesar do terror análogo ser um tema bem saturado hoje em dia, eu amei escrever o roteiro disso e gravar também. E eu espero ter entretido vocês. Não existem muitas mídias que abordam esse tema, mas se fosse pra mim recomendar alguma coisa pra vocês do tipo, com certeza seria o seriado Primeval, da BBC. E esse seriado tem um conceito parecido com o tema do Analog Horror. Anomalias começam a aparecer no mundo, e um grupo tem como função controlar a situação e levar esses animais de volta ao seu tempo. E sério, essa é uma das minhas séries favoritas. Eu gosto muito dos animais que aparecem e da história também. E por mais que seja uma série de 2007, é bem antiga, ela tem efeitos especiais impressionantes e eu recomendo muito que vocês assistam. E eu queria agradecer a todos vocês pela audiência. Sério, eu tô muito feliz com o resultado que meu primeiro vídeo teve. E eu pretendo gravar com mais frequência aqui no canal. Então, por mais que o canal não tenha um tema específico, eu ainda pretendo continuar com ele e falar sobre o que eu gosto. E o que eu acho que vocês vão gostar, ou que alguns de vocês queriam que alguém falasse. E a ideia disso tudo é entreter vocês, né? Mas enfim, chegamos ao fim e eu só tenho a agradecer por tudo. Obrigado. Então tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e nos vemos logo. Até!